você mais uma vez, muito bem-vindo aqui ao canal do Ayrton Bruto e se inscreva no nosso canal. Pessoal, além de se inscrever, assine o sininho, deixe o seu like no final do vídeo, compartilhe aqui esse vídeo nas suas redes sociais, com seus amigos e também comente, porque é importante para nós. Eu costumo sempre reagir e responder comentários, principalmente se eles forem comentários feitos de forma respeitosa, de forma inteligente. Se vier com agressão, querendo lacrar e tal, vai passar em branco, porque tem mais o que fazer da minha vida que ficar aturando maluco. Mas vamos lá. Essa semana, o que nós tivemos mais importante aí, e talvez nesse final de ano tenha sido o mais importante no final do ano, é justamente a eleição nos Estados Unidos. O Donald Trump bateu a Kamala Harris. A última vez que eu vi estava com 312 votos dos congressistas não, desculpa, dos delegados, né, que vão ao colégio eleitoral. E aqui uma parte, a eleição americana é diferente de outros países. Eu não sei se tem algum outro que compartilhe desse sistema. O Brasil já teve algo parecido durante ali o período da ditadura, mas hoje em dia é voto direto, como quase todo lugar do mundo. Estados Unidos não. Estados Unidos cada estado ele tem uma legislação eleitoral própria, ele se organiza para fazer a sua eleição. Existe uma legislação geral, mas é bem básica. Como tudo nos Estados Unidos, o que é normalmente federal é bem básico, porque os Estados Unidos é uma federação. Então eles deixam a legislação mais específica, mais pesada, eles costumam deixar justamente para essa parte mais local, mas cada estado se organiza da forma que quer. E nos Estados Unidos, cada estado faz isso e ele elege daquela forma lá da musiquinha do ABBA, The Winner Takes It All. O vencedor leva tudo, e assim, se você tiver 50% mais um dos votos válidos, você leva todos os delegados para o comitê eleitoral lá que vai eleger efetivamente o presidente. E a última vez que eu vi, o Trump já tinha alcançado 312 delegados contra 200 e pouquinho, 226, eu acho, da Kamala. Lembrando que para você se eleger, você tem que ter pelo menos 270 deputados. Ou seja, foi uma lavada do Trump. E se você for olhar o mapa americano, acho que eu vou até partilhar aqui com vocês rapidamente, para vocês verem como é que está a situação. Vocês veem aqui o mapa americano. O vermelho é o Trump. Ele tomou quase que os Estados Unidos inteiro, venceu praticamente todos os lugares, né? Pois bem, dito isso, vamos ao que nos interessa aqui. Donald Trump, durante a campanha, fez algumas afirmações. A principal afirmação é que isso aqui é o principal, porque tem aquele negócio do MAGA lá, que é o Make America Great Again, né? Ou seja, faz a América grande de novo e tal. Aquilo tudo é muito mais perfumaria, é muito mais confete, né, do que efetivamente ação concreta. Porque ele só vai poder agir de alguma forma se ele conseguir implementar pelo menos a maioria desses pontos aqui que estão nesse ponto. Vamos aqui ao que interessa. Eu vou colocar aqui, vou lendo aos poucos e vou traduzir, porque eu não encontrei esse vídeo nem com legendas em português e nem com tradução dublada. Então eu vou traduzir, lembrando que eu não sou tradutor, mas eu vou dizer mais ou menos o que ele está falando aqui para as pessoas entenderem. Here's my plan to dismantle the deep state and reclaim our democracy from Washington corruption once and for all, and corruption it is. First, I will immediately reissue my 2020 executive order restoring the president's authority to remove rogue bureaucrats, and I will wield that power very aggressively. Primeira coisa que ele vai fazer é reinstituir o escritório dele, e que vai dar muito poder a esse escritório e vai agir de forma agressiva. Agressiva aqui não quer dizer que ele vai bater em ninguém, ele vai agir agressivo, ou seja, vai tomar atitudes contra essas coisas.
Second, we will clean out all of the corrupt actors in our national security and intelligence apparatus, and there are plenty of them. Segunda coisa, ele vai extirpar corruptos dos sistemas de segurança dos Estados Unidos. E ele diz que tem muitos deles, né? Não duvido, mas não duvido que tenha muitos, que se ele vai tirar, vai conseguir tirar outra história. Depois a gente vai analisar isso. The departments and agencies that have been weaponized will be completely overhauled so that faceless bureaucrats will never again be able to target and persecute conservatives, Christians, or the left's political enemies, which they're doing. Bom, ele diz que essas agências foram usadas como armas para perseguir cristãos, políticos e oficiais, etc, etc. E que isso não vai acontecer nunca mais, porque ele vai resolver isso. Now at a level that nobody can believe even possible. Third, we will totally reform FISA courts, which are so corrupt that the judges seemingly do not care when they are lied to in warrant applications. O terceiro ponto são justamente as chamadas FISA courts. Essas FISA courts, elas são cortes criadas aí pelo Congresso americano, e que a intenção lá em 1975 era proteger justamente os Estados Unidos de espionagem. Então ela era responsável por investigar e punir possíveis espiões, inclusive americanos. Só que elas têm exacerbado, segundo o Trump, essas funções e está utilizando essas suas prerrogativas para perseguir cidadãos americanos. Então ele quer reformar isso aí tudo, embora ele alegue aí que os próprios magistrados aí que atuam nessa FISA Court, eles sabem que estão cometendo erros e não se importam com isso. So many judges have seen so many applications that they know were wrong, or at least they must have known. They do nothing about it. They're lied to. Fourth, to expose the hoaxes and abuses of power that have been tearing our country apart, we will establish a Truth and Reconciliation Commission to declassify and publish all documents on deep state spying, censorship, and corruption. Aqui ele diz que vai acabar com aqueles marcos que têm possibilitado a divisão do país em dois, a perseguição de pessoas, de empresas, etc, etc, e que privilegia os corruptos, né? And there are plenty of them. Fifth, we will launch a major crackdown on government leakers who collude with the fake news to deliberately weave false narratives and to subvert our government and our democracy. Aqui ele diz que vai combater também aqueles elementos que se utilizam de fake news e de divulgação de mensagens falsas para pressionar o governo e a própria sociedade, e inclusive colocar sobre a mídia efetivamente acusações de crime, porque sim, essa história de que o jornalista está apenas informando não é bem assim. When possible, we will press criminal charges. Sixth, we will make every Inspector General's office independent and physically separated from the departments they oversee, so they do not become the protectors of the deep state. Seventh, I will ask Congress to establish an independent. Bom, o sexto, ele vai separar aí aqueles inspetores que são responsáveis justamente por fiscalizar essas agências e as ações delas. Vai separar fisicamente para evitar que exista aquela contaminação e que eles passem realmente a fiscalizar e a buscar correções e punições dessas agências, e não que sejam instrumentos de defender os abusos que eles têm cometidos. Independent auditing system to continually monitor our intelligence agencies to ensure they are not spying on our citizens or running disinformation campaigns.
O sétimo é o seguinte, ele vai usar o Congresso, provavelmente através de algum deputado ou senador, o deputado lá eles chamam de congressista, né, ou senador dali dos republicanos, que é o partido dele, para passar algum tipo de lei que vai organizar auditorias independentes sobre essas agências de inteligência também e sobre as instituições, para evitar justamente que eles usem informações e desinformações para pressionar e para pressionar e chantagear cidadãos americanos. Aqui seria uma dupla garantia, porque tem os inspetores e ele vai verificar se o trabalho dos inspetores está sendo feito corretamente através de uma auditoria independente e fora do sistema. Against the American people, or that they are not spying on someone's campaign like they spied on my campaign. Eighth, we will continue the effort launched by the Trump administration to move parts of the sprawling federal bureaucracy to new locations outside. Oito é o seguinte, ele vai espalhar as agências pelo país. Essa talvez seja a ação menos efetiva. Com facilidade de transporte e de comunicação de hoje em dia, você tem muita facilidade para se encontrar, para conversar com alguém. Porque, assim, talvez isso há 50 não digo, mas 100 anos atrás fosse bastante efetivo. Mas hoje em dia ficaria difícil. Por quê? Porque você dificulta os encontros e justamente aquela formação do lobby ou mesmo de cartéis entre essas agências. Uma segura a outra, uma defende a outra e tal. Isso que ele está querendo evitar. Mas como eu disse, talvez seja a ação menos efetiva. Inside the Washington swamp. Just as I moved the Bureau of Land Management to Colorado, as many as 100,000 government positions could be moved out, and I mean immediately, of Washington to places filled with patriots who love America, and they really do love America. Ninth, I will work to ban federal bureaucrats from taking jobs at the companies they deal with. Esse item 9 é um item importantíssimo. Eu acho até que o Brasil também já deveria ter adotado isso há muito tempo, que é o chamado sistema de porta giratória. Tá? O que é o sistema de porta giratória? É o seguinte, o cara é um político e durante o período dele num cargo eleito ou indicado, ele toma ações que vão privilegiar uma determinada empresa ou setor. E quando acaba aquele período ali dele, seja por qualquer motivo, ele sai para um emprego no setor privado, muito bem remunerado, sempre, né, com muitas vantagens, etc, etc. E normalmente ele vai agir mais como um lobista, porque ele conhece a burocracia interna do governo, do que como um técnico realmente que iria administrar aquela empresa. Então, ou seja, ele meio que continua exercendo a mesma função de lobista. Agora, não dentro do governo, mas agora fora do governo. Então é um sistema de porta giratória. Às vezes ele vem de fora, fica ali, faz uma série de ações, toma uma série de ações e depois retorna. Então ele quer acabar com esse sistema. Não sei como ele vai fazer isso. Normalmente existe um período de moratória, que é chamado, fica alguns anos sem poder exercer cargo naquela área que ele atuou. É óbvio que existem formas também do setor privado burlar isso aí, ainda mais hoje em dia que o setor privado está tão imbricado, né? Porque assim, são grandes conglomerados que exercem ações sobre vários setores da economia, mas ele vai agir contra isso. Seria até interessante ver como, porque o Brasil poderia se inspirar nisso para ver se acaba um pouco com essa pouca vergonha que tem acontecido no Brasil hoje em dia. They regulate. So they deal with these companies and they regulate these companies and then they want to take jobs from these companies. Doesn't work that way. Such a public display cannot go on, and it's taking place all the time like with Big Pharma. Finally, I will push a constitutional amendment to impose term limits on members of Congress
This is how I will shatter the deep state and restore government that is controlled by the people and for the people. Thank you very much. Bom, o 10º ponto seria um controle maior no Congresso, limitando de congressistas e senadores através de uma emenda constitucional. E isso, segundo ele, iria melhorar o controle da população. Pois é, pessoal, eu já fiz o vídeo quase todo de óculos, vou continuar de óculos. Vamos lá. O Trump, quando ele se elegeu, ele não apenas ganhou a maioria dos delegados que vão votar no colégio eleitoral americano. Ele também ganhou a maioria, tanto na Câmara dos Deputados, chamada Câmara dos Comuns, na Inglaterra, né, os congressistas, quanto no Senado também. Então o partido dele, veja bem, não ele exatamente, mas o partido dele domina as duas casas, ou seja, domina o Congresso americano. Isso é o que deveria ser toda e qualquer democracia. Essa história de que você bota o presidente de um partido e um Congresso de oposição, simplesmente você emperra o país, porque o presidente ele tem que estar o tempo todo vendendo e não consegue governar. Então, quando você, diferente do que o senhor Ciro Gomes diz, por exemplo, eu não vou ser eleito o imperador do Brasil. É isso que você tem que ser eleito, o imperador do Brasil. Não quer dizer que é um déspota, não quer dizer que é um monarca absolutista, mas você tem que ter condições de governabilidade, não é você ficar o tempo todo vendendo o rim para poder fazer uma hemodiálise. Então, e é isso que acontece no Brasil. Por quê? Porque você vai para o Congresso e você tem somente oposição praticamente. O partido do governo tem ali 15% do Congresso, o resto é tudo oposição. Ele tem que compor aquilo. Como é que ele faz isso? Vendendo nacos enormes do poder para a oposição. E quando ele vende nacos enormes do poder para a oposição, ele tem que vender aquele projeto dele, ou seja, ele tem que vender a entrada daquele projeto dele. Ele não vai poder colocar aquilo que ele prometeu ao povo. Né? Então, essa é a grande questão. Então, vamos lá. Ele já parte desse princípio. Está melhor, porque ele tem as casas. Acontece que o Deep State, assim como o Establishment, tem profundas relações dentro dos dois partidos americanos, tanto o democrata quanto o republicano. Né? E esse Deep State e também o próprio Establishment coloca gente ali dentro do Congresso. Então, e dos dois lados. Então, assim, antes de tudo, ele vai ter que vencer, talvez, uma batalha dentro do próprio partido, porque ele vai ter que conseguir convencer o partido de que ele precisa atender aos interesses do presidente. Então é isso, pessoal. Ele vai ter que vencer esse primeiro obstáculo. Vencido esse primeiro obstáculo, e aí você tem um segundo obstáculo, que é o individual. E por que eu falo isso? Embora a Europa e Estados Unidos eles tenham uma fidelidade partidária muito mais forte do que, por exemplo, no Brasil. No Brasil a coisa mais comum é um partido fechar decisão para votar ou para agir de um rumo e o seu congressista, lá, o seu deputado, o seu senador, agir de forma diametralmente oposta por interesses pessoais ou políticos da sua micro-região. Então, e lá nos Estados Unidos isso é mais difícil, mas pode ocorrer. Então, ele vai ter que também, além de vencer uma discussão dentro do próprio Partido Democrata, do próprio Partido Republicano, ele vai ter que vencer essa disputa dentro do próprio partido, dentro do próprio Congresso individualmente. Ou seja, aqueles deputados e senadores que, porventura, venham a se opor e tentarem aí quebrar com as instruções, as orientações do partido, ele vai ter que demover esse pessoal. E, ao mesmo tempo, ele tem que trabalhar junto aos democratas também, porque o processo é igual lá. Assim, pode haver dissidências e que ele perde um ou outro e ele conquista do outro lado. Então, assim, é um processo grande, é um processo
complicado, mas que ele pode e deve brigar para executar esse processo. Se ele vai conseguir, é uma outra história. Agora, ele vive falando que vai fazer a América grande outra vez, né, o tal do MAGA e tal. E se ele não fizer isso, ele não vai conseguir fazer nada, ele não vai conseguir realizar nada. O prova disso é que o senhor Biden, com todas as limitações mentais e físicas que ele apresentou durante seu governo, e o governo americano rodou. Bem ou mal, o governo americano rodou. Então, por quê? Porque existe toda uma série de pressão. O governo, por que a gente fala que hoje em dia não existe democracia? Porque o cara elege alguém para exercer uma determinada linha de ação e acontece que o governo está todo entranhado internamente, né, com pessoas ligadas a um establishment e que vão fazer as vontades do establishment, não as vontades do governo eleito, que tem a ligação com o voto popular. E isso é o que ficou bastante claro na linha Biden, nesse governo Biden. Então, assim, não que o Biden tivesse grandes desacordos com isso, mas mostra que o governo roda sozinho. E o último governo do próprio Trump mostrou que muitas coisas que ele queria fazer, ele foi simplesmente impedido justamente por esse deep state que entranha o governo, que tem ligações profundas com o establishment americano. São duas coisas diferentes, tá? O deep state são órgãos, são pessoas que têm ligação com o establishment, que é a classe dominante do país. Essa classe dominante, óbvio que não é uma coisa homogênea, mas ela pode tender para um lado, pode tender para o outro. E hoje em dia, pelo que muita gente vê, a classe dominante americana ela está começando a ver o seguinte: ou muda, ou ela vai definhar também. Porque aquele projeto de dominação global, os Estados Unidos é a única potência, e que manda, vai lá, rouba, faz, assassina, isso aí está ruindo. E os Estados Unidos ele não tem condições militares, materiais, físicas e mesmo políticas de se impor frente à nova ordem mundial. Existe a opção óbvia de destruir o mundo, mas se você destruir o mundo, você se autodestrói também. Eu acho que mesmo para um psicopata maluco não é uma opção muito interessante. Afinal de contas, uma das coisas que mais existe no ser humano é o instinto de sobrevivência. Então é uma coisa que meio que se descarta. Qual é a opção? Você fazer reformas profundas para que você recupere, não toda a hegemonia, mas que você recupere pelo menos uma parte desse poder perdido. A administração Biden já começou isso. Só que a administração Biden começou de forma errada. Assim como o próprio establishment e o próprio deep state europeu caíram nesse mesmo engodo. O que está acontecendo? O Biden eliminou as relações europeias com a Rússia e a própria China, e com isso os Estados Unidos até recebeu algumas indústrias, aumentou a exportação de gás para a Europa, alguma coisa de petróleo, mas não ser uma coisa assim tão significante. Além do mais, é uma coisa que, por exemplo, para vocês entenderem, o PT cresceu. Não, o PT ele cresceu, mas não cresceu. Por quê? Ele aumentou, por exemplo, o número de prefeituras na sua última eleição. Mas, primeiro, essas prefeituras, que foi praticamente todas elas, canibalizando outros partidos do próprio campo que ele diz pertencer. E, se você somar tudo, o campo que ele diz pertencer diminuiu. Então, no fundo, o Partido dos Trabalhadores ele teve um crescimento aparente. A médio e longo prazo ele vai ter uma queda. Por quê? Porque ele precisa, acima de tudo, fortalecer o seu campo, não se fortalecer a si mesmo. Tá? E é isso que os Estados Unidos está fazendo. Ele está tentando canibalizar a Europa, tirar indústrias da Alemanha, da própria França, da Inglaterra. A Inglaterra também tenta, mas pior, porque a Inglaterra não tem recursos que os Estados Unidos têm.
Assim, algumas estão indo para os Estados Unidos, mas outras, por exemplo, já falam vir para o Brasil. Uma boa parte está indo para a China. Por exemplo, a BASF está deixando a Alemanha, indo para a China, não fala de Estados Unidos. Então, você é um tiro de, assim, que a curto prazo pode te dar um respiro, mas a longo prazo vai assim simplesmente consolidar a sua decadência, porque você, além de estar canibalizando um amigo, um aliado, você ainda está acabando com um mercado consumidor. E é isso que tem acontecido. Então, assim, o Trump vai ter muito trabalho. Se ele vai conseguir realmente fazer isso, em 4 anos eu acho muito difícil que ele consiga reverter tudo. Em 8 anos ele poderia dar um bom caminho, mas em 4 anos é praticamente impossível. Ele precisaria de uma reeleição ou colocar alguém com um pensamento muito parecido com o dele aí na sucessão. Mas sim, se ele continuar o mesmo tipo de política de rapinagem e de tirar as coisas da Europa para levar para os Estados Unidos, né, ele não vai ganhar grande coisa. Ele pode ter um respiro, o próprio americano pode ter um respiro momentâneo, mas a médio e longo prazo a tendência é voltar a cair, e aí não vai ter muito jeito. Ou seja, o que os Estados Unidos precisam fazer realmente é voltar a investir pesado em educação, em saúde, porque um povo doente como o americano hoje em dia não tem essa disposição toda para trabalhar como eles ficam falando, né? E buscar realmente se reestruturar e voltar a ser um dos motores industriais da humanidade. O que o Brasil deveria fazer também, por sinal, tá? Mas isso, o Brasil foi uma outra discussão, né? Mas assim, podia se espelhar, se inspirar nessas disputas globais e ver, né? Quanto à Europa, eu só espero que eles realmente enxerguem a bobagem que estão fazendo, mas tem muito preconceito e arraigado por aqui na Europa para que eles enxerguem assim tão claramente. Mas a esperança sempre é a última que morre. Isso aí, pessoal, muito obrigado pela presença de todos vocês aqui e até o nosso próximo vídeo.